Efésios, capítulo de número 2, verso 13 em diante. A palavra do Senhor diz, verso 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco nessa hora. Me usa como um canal de bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do Teu Evangelho, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A carta de Paulo aos Efésios, ela é muito poderosa. Já nos primeiros versículos, Paulo escreve sobre as bênçãos de Deus. Ele diz que somos abençoados em Cristo, e que tudo que precisamos já está disponível nas regiões celestiais. Diga bem forte: tudo que eu preciso já está pronto, já está disponível nas regiões celestiais. O milagre que você precisa, a resposta que você deseja, a vitória que você almeja, já está pronto, já está preparado, está nas regiões celestiais. O que eu devo fazer? Trazer do céu para a terra. Como eu faço isso? Com a minha fé. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que tudo já está pronto, as bênçãos já estão disponíveis, estão nas regiões celestiais. Nessa carta o apóstolo Paulo também exorta sobre santidade, sobre os deveres da família e do ministério. Paulo fala sobre o fruto da luz e das obras das trevas, do pecado à salvação pela graça, que é mediante a fé. Esta carta, ela é realmente incrível. Essa é uma carta poderosa. Paulo ensina sobre as armaduras da fé. Ele fala sobre um lar cristão e sobre o papel do pai, o papel dos filhos. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre família. Esta carta tem apenas 6 capítulos. Quantos capítulos? 6 capítulos, ou seja, em uma semana você pode ler, meditar, e no 7º dia você descansa. Aleluia. Tarefa de casa para você: leia a carta de Paulo a Efésios e medite. Faça isso um capítulo por dia, começando amanhã. Eu tenho certeza que essa carta vai abençoar poderosamente a sua vida. Agora, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo: número 1, estamos perto de Deus. Diga bem forte: eu estou perto de Deus. Irmão, uma verdade que eu e você precisamos entender é que não há mais distância entre nós e Deus, não há mais distância entre nós e o Criador. Nós estamos perto de Deus. E eu preciso te falar que essa sempre foi a vontade do Senhor para a sua criação. A vontade de Deus sempre foi ter o homem perto dele. A Bíblia revela no livro do Gênesis que Deus sempre esteve perto do homem. Ele se encontrava com Adão todos os dias. Porém, você conhece a história. Adão e Eva erraram, eles caíram, foram enganados pela serpente. E por causa desse erro, por causa desse engano, houve
uma consequência. Qual consequência, pastor? Uma separação. O pecado era o motivo desta separação. O pecado era o motivo da distância que havia agora entre Deus e os homens. Porém, Jesus veio para restaurar, redimir e acertar todas as coisas. A distância que havia não existe mais. Jesus veio redimir os homens e destruir toda a separação que havia entre Deus e nós, os homens. O Cordeiro de Deus veio como sacrifício para pagar pelo nosso pecado e nos levar de volta para perto de Deus. Pastor, onde é que você está vendo isso? No texto que nós lemos. Verso de número 13, a Bíblia diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, nós estávamos distantes, mas agora nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Talvez você veio aqui hoje precisando de uma resposta. Talvez você entrou nessa igreja hoje pedindo a Deus uma resposta para a sua vida, porque os dias estão difíceis. Você chora mais do que sorri, a tristeza está te atraindo mais do que a alegria, a dor mais do que o refrigério. Você está pedindo uma resposta para Deus. Você está dizendo: Deus, eu preciso de um motivo para eu voltar a sorrir. Eu preciso de um motivo para eu voltar a ver a vida com outros olhos, para eu voltar a ser alegre. E eu preciso te dizer que Deus está te mostrando que esse motivo é extraordinário. Que motivo, pastor? Você estava longe, agora está perto. Você estava distante, agora você está perto. Nós estávamos separados de Deus, mas por meio de Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Não, você não está entendendo. Não há nada melhor do que estar perto de Deus. Não há nada mais extraordinário do que estar perto de Deus. Não há nada mais magnífico do que você acordar e dizer: Deus, bom dia. Senhor, eu te amo. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu apresento esse dia a ti. E Deus responder, e Deus falar, e Deus encher, e Deus transbordar. Não há nada mais extraordinário do que a presença de Deus. Esses homens foram para o retiro, e eles foram de um jeito, e lá eles tiveram um encontro com Deus. Eu tenho certeza, os familiares que vieram aqui, as esposas desses homens, elas receberam, as famílias receberam homens que foram transformados. Não foram transformados por alguém, não foi transformado por um pastor, não foi transformado por uma igreja, mas pela presença poderosa de Deus. Essa carta do apóstolo Paulo tem muitas verdades que enchem o nosso coração, e uma das verdades que abençoa a minha vida é saber que eu estou perto, é saber que eu posso me achegar a Deus. Eu sei que muitas das vezes, principalmente quando a gente faz algo errado, principalmente quando a gente faz uma escolha que não deveria ter feita, pensamentos de condenação vêm na nossa mente. Para que a igreja? Você vai à igreja para isso? Principalmente em dias como o de hoje, quando tem ceia do Senhor. Você não é digno, você não pode. Pensamentos que o inferno produzem para que a gente fique distante de Deus. Satanás, ele sabe, quanto mais longe de Deus o homem estiver, mais fácil o homem fica para ele. O inimigo, ele sabe que quanto mais distante de Deus a gente estiver, mais fácil, mais a presa, a gente, ele vê como uma presa, a gente fica como uma presa sem força, a gente fica mais vulnerável. Só que hoje Deus te trouxe aqui para saber dessa realidade, porque essa realidade muda tudo, porque essa realidade transforma tudo. Que verdade, pastor? Você não está longe, você está perto. Você não está longe, você está perto.
Havia uma separação, mas Jesus pagou um alto preço, e nós que estávamos separados agora fomos reconciliados. Nós que estávamos distantes agora estamos perto. Ai, meu Deus do céu, essa é uma verdade que a igreja precisa celebrar. Essa é uma verdade que o povo de Deus precisa glorificar. Essa é uma verdade que eu e você precisamos fazer barulho para Jesus. Estávamos longe, agora estamos perto. Estávamos distantes, agora podemos estar com Ele todos os dias. O salmista em Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está perto de todos os que invocam. Vou repetir: o Senhor está perto. O Senhor está perto de todos os que o invocam. A distância de Deus para os homens não é Deus que determina, é a gente. Antes o pecado nos distanciava, agora Jesus resolveu o pecado. Em Cristo Jesus nós fomos perdoados, e dos nossos pecados Ele nem se lembra mais. Nós fomos restaurados, redimidos, nós fomos transformados, estamos sendo transformados, estamos nos santificando, nos tornando cada vez mais parecido com Jesus. Dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E o salmista está dizendo: o Senhor está perto de todos que o invocam. Pastor, o que essa palavra está me ensinando? Que a distância não é Deus que determina, é a gente. Quanto mais eu busco, mais Ele se manifesta. Quanto mais eu procuro, mais eu encontro. Quanto mais eu anseio, mais eu recebo. Quanto mais eu mergulho na presença, mais eu sou tocado pela glória dEle. Diga bem forte: Deus não está longe, Deus está perto. Segunda verdade que o apóstolo Paulo nos mostra nesta carta ou neste texto: Jesus é a nossa paz. Diga bem forte: Jesus é a minha paz. Jesus é a minha paz. Jesus é a nossa paz. O verso de número 14, 15 e 16 vai mostrar que havia uma distância entre judeu e gentio. O judeu não se dava com os gentios. O judeu não se dava com... Havia uma separação, a contenda, havia uma crise entre eles. Agora, com o sangue de Jesus vertido na cruz, não há mais essa separação entre judeu e não judeu. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus enche o nosso coração e a nossa vida de paz, e a gente começa a abraçar, a gente começa a amar, a gente começa a receber todos. Não é sobre ser judeu ou não ser judeu, não é sobre ser branco ou negro, não é sobre ser rico ou pobre, não é sobre ser vascaíno ou flamenguista. A gente começa a se amar, porque nós fomos encontrados no amor de Deus. E antes eu não tinha paz, agora eu posso descansar. Antes eu não conseguia, me alegrar, agora eu consigo ser feliz. Porque Jesus é minha paz. Jesus é a minha paz. Jesus é a minha paz. O verso de número 14, 15 e 16, olha o que o texto vai dizer: porque Ele é a nossa paz. Diga bem forte: Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, judeu e não judeu. Ele fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
Ou seja, a inimizade que existia, a contenda que existia, a separação que existia entre o povo, agora já não existe mais. Por quê? Porque Jesus é a paz que transforma, Jesus é a paz que restaura, Jesus é a paz que alinha, Jesus é a paz que nos une. Não há mais separação entre os homens, não há mais separação entre Deus e os homens. Somos um só povo, filhos do mesmo Pai. Somos um só povo e servimos o mesmo Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente tem que parar. Não, a igreja X é maior que a igreja Y. Não, o irmão da igreja Y é assim, o irmão da igreja X é desse jeito. Nós somos um só povo. Nós somos um só povo. Servimos um único Deus. E nós vamos morar no céu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai ter que me engolir, porque eu vou morar no céu com você. Pastor, então não quero ir para o céu. Não, calma. No céu não tem dor, não tem lágrimas, não tem tristeza. No céu tem alegria. No céu tem paz. No céu tem descanso. Irmão, nós somos um só povo, servimos um único Deus. E eu preciso te falar que essa sempre foi a vontade do Senhor para nós. Sempre foi a vontade de Deus que todos fôssemos um. Ezequiel capítulo de número 37, verso 22 vai revelar essa verdade. Olha o que o texto diz: eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Há uma palavra profética aqui, uma palavra que foi liberada há muito tempo atrás, dizendo que haveria uma só nação sobre a terra, haveria um único rei sobre o povo. As duas nações, elas seriam uma. Não haveria mais divisões, não haverá mais dois reinos, haverá um só povo e um só Deus. Um só povo e um só Deus. Um só povo e um só Deus. Eu declaro que a gente faz parte desse povo que vai morar no céu. Irmão, a vontade de Deus sempre foi que sejamos um. Mas a vontade de Deus é que, além de sermos um, nós venhamos viver em paz. Viver em paz. Isso só foi possível pelo sacrifício de Cristo na cruz. Na morte de Jesus nós recebemos paz. Eu acho lindo porque o salmista, em Salmos 29, verso 11, ele vai dizer: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Não, eu estou declarando essa palavra profética sobre a sua vida. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá vigor ao seu povo, o Senhor renova o seu povo, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A bênção da paz. Pastor, o que isso significa? Que você vai começar a dormir melhor. Pastor, o que isso significa? Você vai ficar mais tranquilo. Pastor, o que isso significa? Você vai viver com uma paz que excede de todo entendimento. Essa paz vai guardar o seu coração e a sua alma. Diga bem forte: eu tenho paz com Deus. Irmão, Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Tem gente que para ter paz precisa estar com a conta bancária bem gordinha. Tem gente que para ter paz precisa ter posses, bens. Tem gente que para ter paz precisa ter muita gente em volta de si. Alguns, para ter paz, precisam ter poder.
Agora a gente precisa de Jesus. Porque tem muita gente com posses e não tem paz. Tem muita gente com poder e não tem paz. Tem muita gente com um povo em volta e não tem paz. Tem muita gente com dinheiro no bolso, mas não tem paz no seu coração. Talvez eu não tenha tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho tudo que eu preciso. Por isso eu descanso, por isso eu durmo em paz, por isso eu sou alegre. Eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo das notícias, eu não dependo das respostas humanas. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a minha paz é Jesus. Toca em alguém que está perto de você, balança o ombro dele e diga assim: a nossa paz é Jesus, a nossa alegria é Jesus. O nosso socorro é Jesus, o nosso sustento é Jesus, o que me traz paz e garantia é Jesus. Eu preciso correr, irmãos, mas antes eu quero falar a terceira verdade que o texto me mostra. Qual, pastor? Somos concidadãos dos santos e família de Deus. Diga: eu sou concidadão dos santos e família de Deus. O verso de número 19, o apóstolo Paulo escreve assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos estrangeiros e nem peregrinos, ou seja, nós somos conterrâneos. Onde é que você nasceu? Alguém diz alguma cidade aí, por favor? Outro estado, bem alto. Que isso, Copacabana? Quem nasceu em Santa Catarina? Quem nasceu em São Paulo? Quem nasceu no Rio de Janeiro? Quem nasceu no Espírito Santo? Essa é com duplo sentido, irmãos. Quem nasceu no Espírito Santo? Irmão, nós nascemos em muitos lugares diferentes, em muitas cidades diferentes. Só que a palavra de Deus está dizendo que nós somos conterrâneos. A palavra de Deus diz que nós não somos estrangeiros e nem peregrinos, somos concidadãos. Sabe por que as pessoas do mundo não entendem você? Porque você não é dessa terra. Sabe por que você fala de Jesus para as pessoas e elas falam: é bitolado, é louco, é maluco? É porque elas não tiveram a revelação de onde elas vieram. Você já teve, por isso elas não vão compreender você. A Bíblia vai dizer que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais porque se discernem espiritualmente. O homem espiritual, ele anda vivendo as coisas espirituais. O homem natural vive a vida com seus olhos fixos na terra, por isso que não tem entendimento. Mas nós que somos espirituais não temos que tratar com maldade os que estão vivendo ainda a sua carnalidade. A mesa está posta e a mesa é para todos, não é para os espirituais. A mesa é para todos, principalmente para quem precisa nascer de novo. Agora a religião exclui, a religião diz: não pode, não é digno, não deve participar. A religião faz isso, enquanto a religião separa Jesus. A religião diz não, Jesus diz sim, vem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmão, nós não pertencemos a esse lugar, nós somos do céu. Não, vou repetir, você não pertence a essa terra, você veio do céu. E para o céu você vai voltar. Por mais que passe 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, para o céu nós vamos voltar. O corpo é perecível, mas o espírito é eterno. Não viemos daqui, nós estamos aqui. Nós somos do céu e para lá nós vamos voltar.
Eu acho lindo porque Jesus, ele faz uma oração antes de partir. Ele reúne os discípulos, lá em João capítulo 17, verso 16, Jesus, ele está numa oração e ele diz, ele fala com Deus Pai, ele diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não. Pastor, quem é eles que Jesus está falando? Os discípulos, os seguidores, aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que renunciaram, aqueles que encontraram um novo e vivo caminho. Tem alguém que encontrou esse novo e vivo caminho? Tem alguém que entregou a sua vida para Ele? Tem alguém que faz parte dessa oração? Jesus está dizendo: Pai, eles não são do mundo, eles não são daqui, assim como eu também não sou. Sabe, irmãos, nós somos do céu, nós somos família de Deus. Diga bem forte: somos família de Deus. Gálatas capítulo de número 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Paulo está dizendo que eu e você deveremos fazer o bem a quem nos ajuda, amém? Não, irmão. Paulo está dizendo que eu e você devemos fazer o bem ou seja, quem me ajuda eu faço o bem, e quem não me ajuda? O mundo paga na mesma moeda. Quando alguém erra, o que o mundo faz? Aponta o dedo. Agora nós não somos do mundo, nós somos família de Deus. Quando alguém erra com a gente, nós não apontamos o dedo, nós estendemos a mão. Você quer viver melhor? Você quer viver bem? Pare de apontar o dedo e comece a estender a mão. Pare de apontar o dedo e comece a estender a mão. Nós somos diferentes, irmão. Nós nascemos para estender a mão. Nós não nascemos para julgar, nós não nascemos para condenar, nós não nascemos para humilhar, nós não nascemos para esmagar as pessoas no chão. Nós nascemos para levantar o perdido, para levantar o doente, para levantar o machucado, para levantar o ferido, para levantar aquele que precisa de ajuda. Eu não fui chamado para julgar, eu não fui chamado para apontar, eu fui chamado para estender a mão. Diga bem forte: a família de Deus estende a mão. Paulo está dizendo: porquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, diga bem forte, especialmente aos da família da fé. Irmão, nós devemos ajudar a todos, principalmente os da família da fé. Principalmente os da família da fé. A gente às vezes vê uma realidade extraordinária, alguém muito bem, e louvado seja Deus, mas perto de nós tem gente que a realidade é bem diferente da nossa. E Paulo está dizendo: vocês devem ajudar a todos, principalmente os membros da sua família, os da família na fé. Tem irmão que precisa de ajuda, tem irmão que precisa de uma cesta básica, tem irmão que precisa de um complemento, tem gente que precisa de uma bênção. Alguém que fala: olha, eu vou pagar a sua luz esse mês, eu vou contribuir, eu vou pagar uma água aí que está atrasada, eu vou ajudar, deixa que eu acerto aí. Essa carne aqui eu comprei porque eu faço churrasco todo domingo, mas esse domingo eu vou deixar de fazer o churrasco na minha casa, porque eu quero que você faça um churrasco na sua. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ô cabeção, domingo que vem você vai pagar o churrasco para mim. E se não chamar o pastor é pecado, hein? Só para deixar bem claro, aleluia. Diga bem forte: somos
cidadãos do céu, família de Deus. Quarta verdade para mim terminar. Jesus, é quase 9 horas. Quem dá 5 minutinhos para o pastor? Dá mais 5. Aí eu estou pegando, hein? Quarto, qual é a quarta verdade do texto, pastor? Estamos edificados sobre o mais firme fundamento. Diga: eu estou edificado sobre o mais firme fundamento. Verso de número 20, o texto está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmão, a família de Deus, ela não está sendo edificada na areia. A família de Deus está sendo edificada sobre a rocha. Só que não é qualquer tipo de rocha. Quem é engenheiro ou trabalha nesta área sabe que as grandes construções, o solo vai influenciar e muito. O solo tem que ser bom, o solo tem que ser, top. Quando tem rocha, tem que perfurar essa rocha. Por quê? Porque vai ter tempestade. Tem vento forte, tem tempestade em todas as casas. E se a gente não tiver edificado sobre a rocha, a nossa casa, ela certamente vai ao chão. Só que a família de Deus não está simplesmente edificada na rocha. A Bíblia está dizendo que nós estamos sendo edificados sobre a pedra angular. Diga bem forte: pedra angular. A pedra angular, ela significa a pedra principal. Pastor, quem que é a pedra principal? Jesus Cristo. Nós estamos sobre o firme fundamento, o mais sólido, o mais forte, o mais poderoso, o firme fundamento que é Jesus. Por isso eu declaro que pode vir tempestade e você não cai, pode vir vento forte e você não cai, pode vir situação difícil e você não cai, pode vir complicação, você não cai. Por quê? Porque você não edificou a sua casa sobre areia, você está sendo edificado sobre o firme fundamento, sobre um firme fundamento. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Vem tempestade, vem vento forte, vem dificuldade, vem problema, mas você não cai. Por quê, pastor? Porque Jesus é com você. Jesus é com você. Diga bem forte: eu estou firme no Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. O texto diz: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Deus já pôs Jesus Cristo como o único, diga bem forte: o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Irmão, Jesus é o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos garantidos. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estava celebrando. Nós estamos garantidos. Nós estamos garantidos. Não, eu vou repetir: nós estamos garantidos. Nós não dependemos do governo terreno, nós não dependemos das notícias terrenas, nós não dependemos de nada. A nossa dependência está em Cristo. E por eu depender de Cristo, eu estou. A Bíblia está dizendo que Jesus é o nosso único alicerce. Jesus é o nosso único alicerce, e não pode remover aquele alicerce e colocar outro. Ele é o único, Ele é soberano, Ele é o mais poderoso alicerce. Pastor, por que a Bíblia faz questão de falar isso? Para eu e você dormir em paz, descansar o coração. Por quê? Porque estamos firmados no único e mais poderoso alicerce. Você pode voltar a sorrir porque haverá restauração. Você pode voltar a sorrir porque haverá paz. Você pode voltar a sorrir porque haverá prosperidade.
Você pode voltar a sorrir porque você está garantido. A tua casa está garantida, a tua família está garantida. Volte a celebrar, volte a se alegrar, porque você não está firmado no dinheiro, você não está firmado nos bens, você não está firmado naquilo que é perecível. Nós estamos firmados na pedra angular, que é Cristo Jesus. Para encerrar, quinto lugar, somos a casa de Deus. Diga bem forte: eu sou a casa de Deus. Bom, nós somos a casa de Deus. Verso 21 e 22, o texto fala: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Por isso nós precisamos entender que é necessário congregar, é necessário estar junto. Uma grande mentira que o diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas é: você é igreja, você não precisa de ninguém. Você é a igreja, você é a habitação de Deus e você não precisa de ninguém. Na verdade, o diabo está certo quando ele diz que você é a igreja, mas você só será a igreja se reunindo com a igreja do Senhor. Nós somos como tijolos. Diga: eu sou um tijolo. Um tijolo não faz uma casa, mas uma multidão de tijolos constrói um edifício. Então, sozinho eu não sou nada, juntos nós somos a casa espiritual, o templo do Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Porque congregar não pode ser, sabe, algo esporádico, algo de vez em quando. Congregar deve ser um estilo de vida. Eu me reúno com o povo, eu me reúno com a igreja, porque sem mim eles não são, eu sem eles eu também não sou. Nós precisamos estar juntos. Houve aquela união. Quem lembra da união? Havia separação entre judeu e o não judeu, havia distância entre judeu e não judeu. Aí Jesus veio, corrigiu, alinhou todas as coisas, porque ele sabia que o povo precisa estar junto, ele sabia que o povo precisa se reunir, ele sabia que a igreja precisa estar firmada na rocha, edificada e construída sobre o firme fundamento. Eu sozinho não sou ninguém, mas juntos nós somos a habitação, juntos nós somos o templo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5: vocês também, como pedras vivas. Olha o que o Pedro está dizendo: vocês também, como pedra viva, deixem que Deus os use na construção do templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Juntos nós somos a casa de Deus, individualmente servimos como sacerdotes dedicados a Deus. Sozinho eu sou sacerdote, junto eu sou a casa. Não tem como o sacerdote estar sem a casa, não tem como a casa estar sem o sacerdote. Nós precisamos estar juntos porque somos a casa, mas sozinhos somos os sacerdotes que vamos levar sacrifícios de adoração que agradam o coração do Senhor. Pastor, por que todo culto tem dízimos e ofertas? Por que sempre tem esse momento? Porque juntos nós somos a casa, mas sozinho nós somos os ofertantes. Nós precisamos trazer sacrifícios que honram, que agradam o coração do Senhor. Diga bem forte: eu sou casa de Deus. Quem é casa de Deus e acredita nessa verdade que eu preguei hoje, fica de pé em nome de Jesus.